tudo que você precisa saber antes de começar a investir em ações. Então fica no final desse vídeo que hoje eu vou te mostrar desde o início ali o que são ações, quais tipos de ações que tem, enfim, eu vou te dar um overview completo para você começar com o pé direito no mundo dos investimentos e também para tá começando a investir em ações. Então, sem enrolação, direto ao ponto, vamos pro vídeo. Mas antes, se você é novo aqui no canal, aqui além de eu comentar toda a minha jornada como investidora no mundo dos investimentos, né? Lembrando que eu comecei a investir faz 9 meses, eu também te ajudo a descomplicar o universo dos investimentos para que você consiga tomar decisões mais inteligentes com o seu dinheiro. Então, aqui tem de tudo um pouco, tem toda a minha trajetória como investidora que eu compartilho aqui no canal, desde os meus aportes, desde a minha carteira de investimento que eu compartilho aqui com vocês, quais os fundos imobiliários que eu estou investindo, quais ações, por que eu estou investindo, enfim, além de eu trazer toda a minha experiência para vocês, eu também compartilho um pouco do meu conhecimento sobre investimentos, para que eu seja também uma forma de incentivo para você estar começando a investir. Então, sem enrolação, direto ao ponto, porque tempo é dinheiro, como eu sempre falo aqui, vamos começar o vídeo. Bom, vou colocar a minha rodelinha aqui pro lado, para vocês conseguirem ver melhor aqui a nossa apresentação. O primeiro vídeo que eu postei nesse formato foi tudo que você precisa saber antes de investir em fundos imobiliários. E deu um resultado muito legal, o pessoal gostou desse formato de vídeo, onde eu trago a apresentação aqui e começo a falar. Então eu decidi fazer um tudo que você precisa saber antes de investir em ações nesse formato também. Então vamos lá. Primeiramente, o que são ações? Eu preparei essa apresentação para vocês estarem me acompanhando também. Então, vamos lá. Ações são frações do capital social de uma empresa. Ao comprar uma ação, você se torna um acionista, ou seja, sócio de uma empresa. Isso significa que você tem direito a uma parte dos lucros da empresa. Esse lucro são os dividendos que você vai começar a receber a partir do momento que você compra uma ação. E também você tem direito ao crescimento e à valorização que essa ação tem. Então, além de você receber o dividendo dessa ação, que vai cair aí dependendo de qual ação, de mensal, trimestral, semestral, até mesmo anual, depende da ação, depende do tempo, né, que ela paga você, você também vai crescer o seu patrimônio em forma de valorização, porque as ações, né, dessas empresas, elas valorizam com o tempo. Então, você pode perceber se você já é uma pessoa que investe, que se, por exemplo, você comprou uma ação em um mês, quando você for comprar ela de novo, provavelmente ela já vai estar um pouquinho maior. Às vezes vai estar um pouco menor, né, daí a gente aproveita para comprar mais, mas o objetivo das ações é elas se valorizarem com o tempo. E aí, além de você ganhar delas com os dividendos que ela vai pagar mensalmente, você também ganha com a valorização aí do seu patrimônio. Por que investir em ações? As ações, elas podem oferecer retornos mais altos do que outros tipos de investimentos, né? Como de renda fixa, por exemplo. No entanto, elas também são mais arriscadas, ou seja, elas têm um risco maior do que você investir ali numa renda fixa de CDB, por exemplo, porque o valor das ações ela pode subir e descer, ou seja, às vezes você vai ver o seu dinheiro subindo, 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 e às vezes você pode ver o seu patrimônio ali descendo, descendo, descendo. Por isso que é importante a diversificação dos seus investimentos, né? Você não colocar todo o dinheiro que você tem em um único ativo. Por exemplo, não investir totalmente em renda variável. Investir ali, fazer um rebalanceamento, em colocar um pouco em renda fixa, um pouco em renda variável. Enfim, fazer uma diversificação e não colocar todos os seus ovos em uma cesta só. Você fazendo essa diversificação, você corre menos risco de perder o seu dinheiro dentro da bolsa de valores. Porque, por exemplo, o risco com certeza é maior se você pegar o seu dinheiro e colocar tudo em um ativo do que você pegar o seu dinheiro e diversificar. Porque por exemplo, dentro do mercado de ações, a gente tem vários setores. Ao invés de você investir em um setor, você faz uma diversificação em vários setores, porque se um setor cair, os outros não vão. Então, por isso que é importante você alocar o seu dinheiro em várias partes diferentes dentro dos setores que a gente tem ações. E aí, como você faz para investir em ações? Para investir em ações, você precisa primeiramente abrir uma conta em uma corretora de valores. Aqui no canal tem um vídeo sobre corretora, se você não viu, vai lá ver. Eu falo para você quais são as principais corretoras que tem no mercado, quais taxas é importante você analisar nessas corretoras, quais taxas elas estão cobrando. Então, vale a pena você conferir.
Então, a corretora é uma empresa que intermedia a compra e venda de ações para você. Então, ela faz a intermediação da compra e venda de ativos que você faz. Porque os seus ativos mesmo, eles não estão na corretora que você vai criar sua conta. Todas as ações, fundos imobiliários que você fizer a compra e venda, eles são registrados automaticamente no site da B3. Então, fica tudo registrado lá na B3 e não na corretora. A corretora, ela só faz a intermediação. Tanto que, por exemplo, se você começar agora a investir por uma corretora e lá na frente você quiser mudar de corretora, você não precisa, por exemplo, vender todos os ativos que você tem nessa corretora para ir para outra. Porque, como eu falei, todos os seus ativos, eles são cadastrados na Bolsa de Valores. Então, basta você fazer uma portabilidade que você consegue transferir automaticamente os seus ativos de uma corretora para outra, porque todos os ativos, como eu falei, eles ficam cadastrados na B3. Então, independente aí de qual corretora você iniciar, se a um longo prazo você quiser mudar, é tranquilo você fazer isso. E aí, temos aqui 2 tipos de ações. Temos as ações ordinárias, que elas dão direito a voto em assembleia da empresa e receber dividendos. E ações preferenciais, elas não dão direito a voto, mas elas geralmente têm prioridade no recebimento de dividendos. E aí, quais são os riscos, né, da gente investir em ações? O primeiro risco é o risco de mercado, porque o valor das ações ela pode subir e descer devido a fatores como a situação da economia, o desempenho da empresa, oferta e demanda por ações. Então, ela tem um risco de mercado um pouco maior, como investimentos ali de renda fixa, que eu falei aqui para vocês. O segundo risco é o risco de liquidez. Algumas ações são menos negociadas do que outras, o que pode dificultar a compra e venda delas. O que quer dizer isso? Na hora que você compra uma ação, é muito importante você analisar a liquidez diária dela. Isso significa o quão fácil é de você vender uma ação, porque é muito importante você analisar se ela tem uma liquidez boa, né? Porque caso você queira vender as ações um dia, você está precisando vender, ou seja, por qualquer outro motivo, vai ser fácil de você vender. Então, algumas ações são menos negociadas do que outras. Então, por isso que é importante você analisar e fazer a compra de ações de empresas boas, que têm liquidez diária boa, e todas as outras métricas que a gente vai ver aqui ainda nesse vídeo de como você faz para analisar uma ação. O terceiro risco é o risco específico de cada empresa, porque empresas elas podem ter problemas que afetam o valor de suas ações, como, por exemplo, uma má gestão, problemas financeiros ou mudanças no mercado, né, que elas atuam, algumas sazonalidades que podem acontecer dentro de cada mercado, de cada ação. Então, por isso que é importante você comprar uma ação ali que tem uma boa gestora, né, que sejam ações de setores bons, entendeu? Que não vai, por exemplo, ter tantas oscilações dentro daquele setor. Mas isso a gente vai ver aqui também. E aí, o que são ações de setores perenes e não perenes? Bom, setores perenes são aqueles que estão relacionados a necessidades básicas da população, como, por exemplo, alimentação, saúde, energia e telecomunicação. Tem várias empresas nesses setores e esses setores são considerados perenes porque são setores que, por exemplo, não têm tantas oscilações, porque são empresas de muita utilidade, né? Ou seja, porque, por exemplo, todo mundo come, todo mundo precisa de saúde, todo mundo precisa ali de energia nas suas casas, meios de comunicação, enfim. Então, são ações de setores perenes. Quais são as características, né, dos setores perenes? A demanda é estável. A demanda por produtos e serviços desses setores tende a ser estável, mesmo em momentos de crise econômica. Ou seja, por ser ações de empresas que não têm tantas oscilações, porque todo mundo precisa daquela empresa, acaba que elas não são tão afetadas em crises de economia. Porque, por exemplo, quando teve a pandemia, por exemplo, você deixou de pagar sua conta de luz? Provavelmente não. Então, esse tipo de empresas são as empresas que menos têm uma queda ali, uma crise econômica quando acontece uma crise no mercado. Porque são empresas que todo mundo precisa utilizar, né? Então, eu gosto muito de investir em setores perenes, porque o meu perfil de investidor não é tão
arrojado. Eu sou um pouco mais moderada, então eu gosto ali de investir com mais segurança, porém eu também gosto de investir em uma renda variável. Porém, nesses setores de renda variável, eu dou preferência às ações de setores perenes, porque me traz mais segurança. E aí, outra característica são os dividendos. As empresas de setores perenes geralmente pagam dividendos consistentes aos seus acionistas. Como vocês sabem, eu estou numa série aqui no meu canal de R$ 2.000 de renda passiva, então por isso que eu gosto também de investir em ações de setores perenes, porque elas pagam dividendos com maior consistência e maior recorrência. Então, a estratégia atualmente da minha carteira está em ganhar o máximo de dividendo possível para mim estar alcançando esse objetivo aí. E aí agora vamos para ações de setores não perenes. Setores não perenes são aqueles que não estão relacionados a necessidades básicas da população, como bens não duráveis, construção civil e commodities. Então, algumas características aqui que eu vou falar para vocês é que tem uma demanda cíclica. A demanda por produtos e serviços desses setores tende a ser cíclica, ou seja, varia de acordo com a situação da economia. Então, outra característica aqui é que tem mais volatilidade. As ações de setores não perenes geralmente são mais voláteis que ações de setores perenes. Outra característica de setores não perenes é que as ações desse setor, eles têm mais volatilidade. Então, as ações desses setores geralmente são mais voláteis do que ações de setores perenes. E outra característica são os dividendos, que as empresas de setores não perenes podem não pagar dividendos consistentes aos seus acionistas por conta dessa questão de que envolve a situação econômica atual, para essas empresas terem um lucro maior. E elas podem ter várias oscilações devido à economia também. E aí, aqui a gente vai falar agora dos principais setores para investir em ações em 2024. O primeiro setor que eu coloquei aqui é o setor de tecnologia. O setor está em constante crescimento, impulsionando a digitalização da economia, então é um setor muito bom aí, com bastante potencial em crescimento para você estar investindo. O segundo setor que eu trouxe aqui é o setor de saúde, que é outro setor que está em crescimento, né? Impulsionado pelo envelhecimento da população, pelo aumento dos custos de cuidado da saúde. Então, as empresas de saúde, elas desenvolvem e vendem medicamentos, dispositivos médicos e serviços da saúde. Então, é um setor que está em constante desenvolvimento aí, que tende a crescer bastante nos próximos anos. O terceiro setor é o de consumo defensivo. O setor de consumo defensivo, ela inclui empresas que vendem produtos e serviços essenciais, como alimentos, bebidas, produtos de higiene pessoal. Esses produtos são considerados necessidades básicas, portanto, a demanda por eles tende a ser mais estável, mesmo em tempos de crise. Então, por exemplo, quando você for investir em ações e ver aí qual setor você vai investir, priorize sempre o que é uma necessidade básica. Isso vai trazer uma estabilidade muito boa para sua carteira, porque, por exemplo, compensa muito mais você estar começando a investir em empresas de necessidade básica, né? Porque elas vão estar, na maioria das vezes, quase sempre instável, do que você investir em empresas aí de bens de consumo, sabe? Que depende um pouco mais da economia para essas empresas ganharem lucro. E aí, como depende da economia, essas empresas podem deixar até mesmo de pagar dividendos e também pode ter uma desvalorização e basicamente é isso, né? Tem uma oscilação um pouco maior do que essas empresas de bens que têm mais produtos aí de necessidade básica. E aí, o setor que eu selecionei aqui são o setor de bens de capital. O setor de bens de capital inclui empresas que vendem máquinas e equipamentos para outras empresas. E a demanda por bens de capital tende a ser cíclica, ou seja, eles aumentam durante períodos de crescimento econômico e diminuindo durante períodos de recessão. E o quinto aqui é setor de utilidades. O setor de utilidades inclui empresas que fornecem serviços essenciais também, como água, eletricidade e gás natural. A demanda por esse serviço é relativamente estável, né, o que torna as empresas de utilidades investimentos relativamente seguros, que foi o que eu falei aqui para vocês, né, de estar começando a investir em empresas aí de necessidade básica, de utilidade mesmo, né, que as pessoas não podem ficar sem. Então, isso traz uma maior segurança aí para sua carteira.
E aí, se vocês quiserem também, coloca aqui nos comentários que eu faço um vídeo trazendo as ações das principais empresas desses setores aqui que eu falei. Então, por exemplo, se vocês quiserem, vocês colocam aí que eu venho e falo quais são as 5 principais empresas do setor de utilidade. Aí eu faço um vídeo desse aqui. E aí, como que faz para analisar uma ação antes de comprar? A gente tem dois tipos de análise, né? A primeira é a análise fundamentalista e a segunda é a análise técnica. A análise fundamentalista consiste em você analisar o histórico da empresa. Então, é importante você avaliar o histórico de desempenho da empresa, incluindo os resultados financeiros, crescimento da receita e lucro também, né? Porque é muito importante. Outro critério que a gente analisa aqui nessa análise fundamentalista é a gestão da empresa. Então, analisar a qualidade da gestão da empresa, incluindo a experiência e a reputação dos gestores. O terceiro ponto aqui é analisar a situação financeira da empresa. Então, avaliar a situação financeira da empresa, incluindo dívidas, caixa, fluxo de caixa e afins. O quarto ponto aqui é analisar a vantagem competitiva da empresa. Então, é importante você identificar se a empresa possui alguma vantagem competitiva que a diferencie dos seus concorrentes, né? Porque é muito importante a gente investir em empresas assim. E o quinto ponto aqui é analisar as perspectivas desse setor que você está pensando em investir. Então, avalie as perspectivas que o setor dessa empresa atua, incluindo as tendências de mercado, o crescimento da indústria e afins. Então, essa é a análise fundamentalista. Já a análise técnica inclui você analisar gráficos e indicadores técnicos. Então, você pode utilizar os gráficos, né, e esses indicadores técnicos para identificar padrões de comportamento do preço da ação e possíveis pontos de entrada e saída. Então, por exemplo, se você colocar lá no Google o nome, né, de uma ação, já vai mostrar o gráfico ali, quanto que subiu, quanto que desceu, se ela está subindo, se ela está caindo, para você identificar possíveis oportunidades. O segundo ponto aqui da análise técnica é analisar o volume de negociação. Então, observar o volume de negociação da ação é importante, porque um alto volume pode indicar uma maior liquidez e um risco menor. E aí, o terceiro ponto aqui é a volatilidade da ação. Então, avalie a volatilidade da ação, ou seja, a sua oscilação de preço. Se ela está mantendo um preço estável, ou se ela está subindo muito, ou caindo, né, constantemente. Outras considerações, né, que você deve levar em consideração é os seus objetivos de investimento. Então, você tem que definir os seus objetivos de investimento antes de comprar qualquer ação. Então, tenha em mente se você está investindo em longo prazo ou um investimento para curto prazo. É muito importante você saber isso na hora de você escolher uma ação. E também considere, na hora de você comprar uma ação, o seu perfil de risco. Então, avalie seu perfil de risco e escolha ações que sejam compatíveis com ele. Se você é um perfil um pouco mais moderado, não vai investir em ações assim que tem várias oscilações, né? Então, leve em consideração o seu perfil de investidor na hora de escolher uma ação. E a diversificação, né, que eu sempre falo aqui no canal. Não coloque todos os seus investimentos em uma única ação. Diversifique sua carteira de investimento em diferentes empresas e diferentes setores. E aí, alguns recursos que você pode usar para analisar suas ações são sites de corretoras, né, de valores, que algumas corretoras têm, né, sites que você pode estar analisando as ações. Eu analiso pelo Status Invest e também por outro site que eu não estou lembrando o nome agora, mas eu vou colocar aqui para vocês na descrição. As corretoras, elas geralmente oferecem ferramentas como relatórios, gráficos, que ajudam você a ter uma tomada de decisão um pouco mais fácil, né, na hora de você comprar. E também você pode utilizar aqui sites de análise de ação. Tem alguns que eu utilizo, eu vou colocar aqui na descrição para vocês, mas só vocês colocarem no Google análise de ação que vai aparecer vários sites ali para vocês começarem a analisar. E outra coisa que vocês podem usar, né, para estar aprendendo também cada vez mais sobre investimentos, é livros e cursos, né? Existem diversos livros e cursos sobre análise de ações. Tem livros aqui na descrição do meu vídeo que eu coloco, que eu indico bastante, para você estar tendo um conhecimento aí melhor sobre o mundo dos investimentos, né? Tem um livro que eu vou colocar aqui sobre ações, né, que é Não Tenha Medo de Investir em Ações, que é um livro muito bom. E aí, algumas dicas que eu deixei aqui para o final do vídeo são: defina seus objetivos, né? Antes de começar a investir, defina seus objetivos, o seu horizonte de investimento, aonde você quer chegar com os seus investimentos.
quanto tempo você está querendo investir, né? Se é um investimento para daqui 5, 10, 15 anos. Então, é importante que você tenha isso tudo muito bem definido. Outra dica aqui é diversificação, né? Que eu sempre estou falando aqui. Não coloque todo o seu dinheiro em uma única ação, não coloque todos os seus ovos em uma cesta só. Então, diversifique o seu dinheiro ali que você tem disponível em diferentes ativos, em diferentes setores, porque é muito importante e vai te trazer uma segurança maior. E tem um plano de investimento, né? Defina uma estratégia de investimento e siga ela. Então, por exemplo, monte o seu plano de ação. Se, por exemplo, você quer ter R$ 2.000 de renda passiva daqui 5 anos. Traça um plano de quanto que você precisa aportar para chegar nesse objetivo. Então, é muito importante você ter o que seguir, porque isso vai te manter consistente e disciplinado aí na sua jornada. E outra coisa, controle as suas emoções. O mercado das ações, ela pode ser muito volátil. Por isso é importante controlar as suas ações, né? As suas emoções, na verdade, porque o mercado pode estar subindo, pode estar descendo, e você tem que estar com o pé no chão para conseguir acompanhar todas essas oscilações que o mercado vai ter. E lembre-se, investir em ações é um investimento de longo prazo, então não espere ficar rico do dia para a noite, porque isso não acontece. Então, tudo é muito importante você ter disciplina, ter definido, né, onde você quer chegar e traçar o seu plano para chegar até lá e ser disciplinado e consistente para você chegar nesse seu objetivo. As coisas não vêm fácil, as coisas não acontecem do dia para a noite, então essa é uma dica muito importante que eu trouxe para cá. E o mercado de ações é arriscado, não invista mais do que você pode perder. Porque eu já vi várias pessoas que ficou frustrado ao investir em ações. Então, por exemplo, tem vários influencers aqui no nicho de investimentos que provavelmente você pode seguir o que eles falam. Então, não sigam o que os influenciadores falam. Analise as ações que você está investindo. Então, por exemplo, não vai por recomendação de ninguém antes de você mesmo ter parado ali, ter tirado um tempo para analisar no que você está investindo, no que a empresa faz. Então, conheça a empresa antes de investir, conheça o investimento que você está fazendo. Não faça nada assim porque alguém falou que é bom e você vai lá e investe, porque isso pode causar muita frustração a um curto e longo prazo também. E o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que a didática tenha sido boa. E se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aqui embaixo para se tornar um membro oficial. E já deixa seu like aqui e comenta o que você achou do vídeo, se você já está investindo em ações, se você pretende começar a investir em ações por agora, em quais setores você pretende investir. Então comenta aqui embaixo que eu sempre estou lendo os comentários e gosto bastante de saber. Então o vídeo de hoje foi esse, até a próxima.